aos irmãos em Éfesos, ou Efésios, como queiram chamar, no seu capítulo de número 4 e no seu verso de número 1, carta do apóstolo Paulo. Eu lhe convido a ficar de pé. É uma regra básica da nossa igreja. Sempre na leitura oficial da palavra, hoje é culto de ensino, a gente está para ensinar um pouco. A igreja deve ficar de pé. Quando você vê um cantor, um pregador que fica senta, levanta, fique tranquilo. Nem obedeça muito isso. Senta, levanta. Agora, na hora da palavra, de forma oficial, a gente fica de pé, tá? Mas aquele irmão que toda hora, levanta, senta, diga isso, diga aquilo. Não vá muito nisso, não. Me desculpe, mas não vá muito nisso, não, que são pessoas que pensam que a igreja é um espetáculo. A igreja é a noiva do Cordeiro, né? Vamos lá. Mas na hora da palavra, eu sempre recomendo, na hora da palavra oficial, de pé, também, uma coisa que eu sempre peço, às vezes na hora do louvor, ficar de pé um momento de louvor é bênção também. E eu sempre peço aos irmãos, carregue sua Bíblia. Pastor, eu tenho no celular, mas não esqueça da sua Bíblia. A Bíblia custou um preço muito alto para chegar às nossas mãos. Quem estuda teologia, uma das matérias é bibliologia. Até chegar nesse compilado de livros, gente, silêncio, até chegar nesse compilado de livros foi uma dificuldade, tá bom? Então vamos lá. Livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, um preso do Senhor, que andei como é digno da vocação a qual foste chamada, e com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Em um só Senhor, em uma só fé, em um só batismo, em um só Deus, Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Ora, isto de quem ele subiu e que é, senão aquele que também antes descendo as partes mais baixas da terra, aquele que desceu e também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores, em algumas traduções, mestres, querendo a aperfeiçoação dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo Jesus. Quem pode dizer glórias a Deus? Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Pai, em nome de Jesus, nos dá uma porção do Teu Espírito nesta noite. Um pouco mais da Tua santa palavra. Palavra essa inerrante, infalível. Palavra santa, fiel e eficaz. Pai, nos ajuda, prepara os corações para receber. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam... Podem sentar, queridos. Josué, se possível, faça aquele corte. Queridos, preste atenção em uma rápida palavra de ensino que eu trago nesta noite ao seu coração. O apóstolo Paulo, eu costumo dizer que para mim é o maior ensinador da Bíblia depois de Jesus. Dito isso, eu digo que o apóstolo Paulo é aquele que em Jesus é a pedra, é a rocha, mas Paulo traz
instruído pelo Espírito Santo, os fundamentos da igreja. Repito, sempre que posso, é importante que o crente conheça parte da história de Paulo e os seus ensinamentos, os seus escritos. Obreiros que não conhecem o que Paulo escreveu, ainda é um obreiro raso. Nesse mesmo texto ele vai chamar de menino. Paulo ficou em suas viagens, fazendo viagens missionárias, a ser convocado, chamado, alistrado pelo Espírito Santo. A saber, Paulo sempre começava a maioria das suas cartas dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Cristo, não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. Isso me leva logo a crer que Paulo tinha convicção de quem o chamou e para o que o havia chamado. Paulo, que se você parar para pensar, foi alguém que mais viveu preso do que solto. Paulo foi alguém que teve depressão, alguém que em sua viagem sofreu um naufrágio, alguém que foi picado por uma serpente. Por que eu estou dizendo isso? Paulo era um homem de carne e osso. Era um homem que teve N defeitos, como teve N lutas, N provações. Mas Paulo era alguém separado, alguém que decidiu dedicar a sua vida ao santo ministério do Senhor. Por isso que Paulo ele encerra o seu santo ministério dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Senhores e senhoras que me escutam nesta noite, é muito importante saber para que fomos chamados. Porque o que tem de pessoas dentro da igreja que foi chamado para ser mão querendo ser pé, muita gente que foi chamado para ser braço querendo ser joelho, é muito importante. Paulo sabia, tinha convicção do seu chamado, porque não basta só movimento, que é bom, não basta só correr, não basta só cantar, não basta só pregar, é preciso saber qual é o meu chamado, para que eu fui chamado, como eu estou exercendo o meu chamado, será que eu estou adequado com aquilo que Deus quer para a minha vida, para não sermos um relapso, para não sermos alguém que vive de forma negligente, porque a Bíblia diz: maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. A obra não é para ser feita de forma negligente, como também a obra não é para ser feita da forma como eu quero. Paulo, ao começar o seu ministério, eu não vou nem falar da época que ele cresceu aos pés de Gamaliel, aprendendo a lei. Eu vou falar que Paulo, ao crescer o seu ministério, ele era submisso aos apóstolos da época. Paulo é uma segunda remessa. Paulo tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, quando Jesus já havia ressuscitado. Então, quem era a autoridade da época? Era os 11 discípulos e depois Matias, que ficou sendo 12 discípulos. Então, Paulo se sujeitou. Paulo não quis passar na frente, esperou a sua hora, até que ele teve a seguinte visão de um varão dizendo: passe a Macedônia. Por quê? Para que Paulo passasse para uma terra que Deus havia preparado para anunciar o Evangelho. E aqui começavam as suas viagens missionárias. Paulo era um fazedor de tenda. Ele disse: olha, eu trabalho fazendo tenda para não ser pesado aos irmãos. Claro que Paulo teve momentos que ele rogou, inclusive em Filipos ou Filipenses, ele rogou que enviasse oferta. Agradeceu à igreja de Colossenses que lhe enviou oferta. Mas Paulo não era um desocupado. Não, eu estou com a Bíblia debaixo do braço, estou só fazendo a obra. Não. Paulo era alguém que se ocupava com as coisas do reino e com as coisas de Deus. Paulo é um exemplo de crente humano que devemos seguir. Ele chegou ao ponto de dizer: sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que Paulo está dizendo com isso? Você não consegue imitar a Cristo? Imite pelo menos a mim. Não é que você tem que me imitar, mas sabe o que Paulo estava dizendo? Olha, eu consegui chegar nessa estatura, dá para você chegar também. Sabe por quê, irmão? O Evangelho, irmão, não tem que deixar de oba-oba. O Evangelho tem que deixar de misticismo.
tem que deixar de sincretismo. O evangelho é muito mais do que isso. Evangelho é poder de Deus, sim. Evangelho é aprender as escrituras, sim. Evangelho é perder para ganhar, sim. Evangelho não é só fortuna. Evangelho não é só dizer eu posso, eu tenho, eu realizo. Evangelho é muito mais do que isso. E Paulo é um exemplo claro de um homem de Deus. Então, dito isso, Paulo está em Éfeso, ou em Efésios, igreja que lá ficou por 3 anos. A igreja que ele ficou mais tempo. Uma igreja que cresceu em uma região próspera, desenvolveu. E Paulo lá formou discípulos. Paulo formou discípulos. Porque a igreja tem que formar discípulos. O líder tem que formar discípulos, para que seus discípulos vá mais além do que ele. Mas o discípulo precisa entender qual é a sua vocação. Todos nós aqui somos discípulos de quem? De Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós aqui somos discípulos de alguém que veio à terra, alguém que escreveu uma nova história, alguém que disse, essa aliança agora é feita no meu sangue, portanto, é uma aliança inquebrável, porque ainda que eu queira quebrar, você não consegue, porque a aliança é feita no sangue de Jesus. Alguém que carregou uma cruz sem merecer, alguém que foi crucificado, alguém que teve sede e deram vinagre. Sabe, dá para você cutucar alguém que está dormindo aí? Eu vou cutucar uns 2 no altar que está dormindo, certo? Vamos se acordar, porque a gente está, sabe onde? No culto de Santa Ceia, no culto da memória. Oh, aleluia, glória a Deus. Estamos no culto para adorar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas veja, Paulo está em Éfeso, e Paulo escreve àquela igreja, e ele disse, eu sou prisioneiro de Cristo. Prisioneiro não tem vontade, prisioneiro tem até desejos, mas não tem vontade. Paulo se intitulou escravo de Cristo. O evangelho não é porque, se eu não for, ninguém faz. Se fulano não fizer, não sei o quê. O evangelho não é isso. Quem entende o seu chamado sabe que eu não faço por porfia, eu não faço por mau gosto. Eu devo fazer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Paulo, ele exorta a igreja. Mas eu não vou falar sobre a exortação de modo geral, porque a mensagem vai ficar extensa. Paulo, ao exortar a unidade da igreja, ele diz um só batismo, um só Espírito, um só Deus. Por isso, igreja que rebatiza crente, você é da Assembleia de Deus, vai para a igreja do véu, vou dar logo o nome, e lá ele diz que tem que lhe rebatizar, é coisa de seita. A Bíblia diz que é um só Espírito e um só batismo, um só Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo de Nazaré. Mas dito isso eu digo assim para você. Paulo disse, eu quero falar para vocês de 5 coisas, de 5 dons, 5 ministérios que a igreja tem. E que é importante, Paulo está falando isso no Novo Testamento. Palavras essas que você pode interpretar de uma forma diferente. Pode, mas me permita. Paulo disse, uns, repare bem, para edificação da igreja e do corpo. Uns ele deu para apóstolos. Apóstolo para nós, assembleano, é uma espécie de missionário. Mas missionário não é aquele que tem um título e ele não para em lugar nenhum. Ele não tem pastor, ele não tem igreja. Ele é de lugar nenhum para lugar algum. Ele vive vagando. Não. O apóstolo missionário, ele é um enviado. O termo já diz, enviado. Ele vai fazer algo. A ideia do apóstolo, do missionário, é ir plantar igreja. Paulo era o quê? Um plantador de igreja. Um apóstolo. Para que se cumpra o que Jesus ordenara aos seus 12 discípulos. E posteriormente para os seus 70. E de fazer discípulo. Plante igrejas, anuncie o evangelho. Mas a maioria dos missionários, dos apóstolos de hoje, eles vivem sem pastor.
Eles vivem vagando, perambulando para lá e para cá. A ideia do missionário é o plantador de igreja, é o arrancador de toco. É aquele que vai chegar numa comunidade onde não tem sequer um crente. E ele vai começar a falar de Jesus. Sabe o que é que Paulo fazia? Paulo ia para a sinagoga falar de Jesus. Paulo ia de casa em casa falar de Jesus. Sabe, o problema é que a gente quer a credencial. Porque a credencial do missionário é bonita, mas o papel de missionário é maravilhoso. É o papel de quem vai na frente, dizendo que Jesus é bom e o diabo não presta. É aquele que vai anunciando o ano aceitável. É aquele que vai dizendo Jesus está voltando, se converta, volte para Jesus. O missionário, ele é um arauto, ele é um porta-voz, ele vai plantando as igrejas. Talvez ele não é nem um grande pregador, não seja um grande discipulador, mas ele consegue convencer as pessoas. Ele consegue trazer as pessoas para Jesus. Ele é um missionário. E ele chega numa região, ele planta uma igreja. Mas ele não fica naquela região. O trabalho missionário é um trabalho de itinerância mesmo. É um trabalho que não fica muito tempo numa região, nenhum lugar. Perceba que uma igreja do missionário, ela enche e esvazia, ela enche e esvazia. Porque ele não é pastor. Ele é missionário. Então, voltando para cá, Paulo estava falando à igreja de Éfeso. Falando dos ministérios que tem na igreja. E ele falou do missionário. Papel muito bonito e muito maravilhoso. Não, eu sou missionário. Eu fico de igreja em igreja. Não, rapaz. O mundo estará aí. As vielas estarão aí. As comunidades estarão aí. Não, eu sou missionário, mas eu só vou para a África. Não, filho. Tu não é nem missionário para fazer na sua rua, nem na sua casa. Irmão, como é bonito você chegar no centro de algum lugar e encontrar um irmão entregando aqueles folhetozinhos de antigamente. Jesus te ama. Tem uma velhinha que entrega ali perto do Teba há uns 30 anos. Jesus, como é que pode essa irmã continua entregando aqui? Irmão, esse é o chamado dela. Esse é o chamado, propagar a Cristo. Ela é uma missionária de Deus. E quem é missionário de Deus, o trabalho não é vão. Grande é a recompensa do céu. Aleluia, glória a Deus. E Paulo falou desse missionário. Logo em seguida, Paulo falou de outro ministério dentro da igreja. Os profetas. Os profetas do Velho Testamento é diferente dos dias atuais. Mas ninguém pode negar que nos dias atuais tem profeta. Profeta é quem sempre tem uma palavra de Deus. Profeta não é só aquele que diz, olha, eis que te digo. Porque profeta não é só esse. Você trazer uma palavra de Deus direto do alto, você é profeta de Deus. Interpretar o texto corretamente e falar com a igreja poderosamente, você é um profeta de Deus. Cantar um hino maravilhosamente de forma profética, você é um profeta de Deus. Agora o profeta nos dias atuais, ele tem um problema que nos dias passados não tinha. Os profetas do tempo passado profetizavam, exemplo de Isaías, e demorava centenas de anos para se cumprir. E era mais complicado, era menos complicado do ponto de vista que o povo guardava aquilo. Hoje, se o profeta profetizar e não se cumprir na hora que eu quero, logo o povo diz, é falso profeta. E os profetas também nos dias atuais têm algo que é preciso eles entender. O profeta, ele tem 3 vozes para ouvir. Sabe uma música que diz, eu preciso calar todas as... Aumenta um pouquinho o fundo. Todas as vozes, menos a tua. Veja, o profeta tem a sua própria voz, o seu próprio espírito, a sua vontade. Vê a irmã chorando, dá logo vontade de falar. Ele tem que se conter. O profeta tem que ser equilibrado. A Bíblia diz, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mas o de Deus não é pare. O que Deus dá ao profeta, você é o mensageiro. O mensageiro tem que ter equilíbrio. O mensageiro tem que saber o que Deus falou para saber como transmitir. Nem tudo o mensageiro pode transmitir à igreja. Tem coisa que é individual. Tem coisa que não é para todo mundo. E tem coisa que é para o profeta saber. Veja. Primeira voz. A voz do próprio profeta. Quando Natan
ouviu a sua própria voz, disse a Davi: construa que Deus é contigo. Quando ele chegou no pátio, Deus disse: volte, você falou por você, agora quem vai falar sou eu. Porque está cheio de profeta ouvindo sua própria voz. A irmã está chorando, tome profecia. Eis que arruma a casa, arrume as malas, eis que faça isso. E se a gente der ouvido a todo vento de profecia, vive de embaraço. Quando Deus fala, Ele não fala uma vez só. Ele confirma, Ele confirma, Ele confirma, Ele confirma. Você tem que ter equilíbrio para fazer a separação, para ter discernimento. Primeira voz que o profeta escuta dele. Segunda voz que ele escuta, ao do inimigo das nossas almas, que é para confundir, para embaraçar a igreja. O que tem de profetas ouvindo vozes estranhas. Eu vi um profeta, faz favor, tudo meninice, abra sua mão, olhou assim e disse, deixa eu olhar nos seus olhos, misticismo. Isso não é Bíblia. Profeta não vê pela mão, nem vê pelos olhos. Profeta vê pelo Espírito Santo de Deus. Profeta vê o que ninguém vê. Vê o que o Espírito Santo mostra. Profeta não precisa ver ninguém chorando. Agora quando Deus fala, você chora. Porque a Bíblia diz que quando Deus fala, até a terra se cala. Primeira voz, a voz dele. Segunda voz, a voz do inimigo. Ou você quer dizer para mim que não tem hora que o inimigo desista? Pare, você não consegue, você não vai. Do mesmo jeito que ele faz. Diga isso a ela. Porque tem irmãos que vêm para o culto assim e dizem, irmãos, já começa, Jesus fale comigo, Jesus fale comigo, Jesus fale comigo, Jesus fale comigo. Está todo mundo ouvindo. Entre no quarto, feche a porta. Quando diz feche a porta, é lugar de secreto. Você quer que Deus fale com você? Fale no secreto. Não põe no Instagram, fale em secreto. Porque Deus ainda revela o íntimo e o oculto. Deus vê o que você não vê. Fala, sabe aquilo que só você sabe. Eis, Marco, que Deus mandou vir. De manhã, de tarde. Eis que Deus mandou um profeta que disse que não é mais. Meninice. Terceira voz. A voz de Deus. O irmão pode estar ali com a cara de felicidade. Feliz da vida. Se Deus disser, vá lá e diga que ele está com o coração triste, ele está com o coração triste. E logo ele vai cair em si. E quando Deus fala, o homem treme e a terra treme. Oh glória! Como é gostoso quando Deus fala. Oh glória! Como é maravilhoso quando Deus fala. Pastor, mas se eu disser isso, fulano não vai gostar. Fale! Tu és profeta, profetiza. Porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. E não tendo profeta, o povo se corrompe. Porque tem que ter profeta para denunciar o pecado, para denunciar as coisas erradas. Tem que ter homem de Deus, profeta e profetiza, para anunciar o ano aceitável, mas para dizer, o Senhor falou. O Senhor está falando. Irmãos, eu não estou falando do irmão que nem a Bíblia carrega. O irmão que não sabe onde está escrito, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vive só de, não estou falando disso não. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando do profeta de Deus. Não é aquele que Deus usou, ele mesmo ele estando desviado, mas ele tinha a ferramenta de profeta. Aí Deus usou naquele dia. Ali é uma jumenta que tem uma ferramenta que Deus naquele dia pegou para utilizar. Mas o profeta que tem ofício de profeta, vive como profeta.
Eu não estou falando de profeta que vende profecia na internet por um pix, não. Compartilhe a live que eu tenho uma profecia para você. Você é sem vergonha. Estou dizendo isso não. Eu estou dizendo alguém que é mensageiro do céu. Que diz, eu tenho uma mensagem porque Deus mandou. Mas ele é meu amigo, ele é meu irmão. Mas eu vou entregar o que Deus mandou. Profeta não tem compromisso com o erro. Profeta não pode ter compromisso com parentesco. Profeta não pode ter compromisso com amizade. Profeta é aquele que denuncia o pecado. Aleluia! E diz, você casou com a mulher do seu irmão. Lá que você está em pecado. Mas os profetas atuais, uma parte, se não pagar caro, ele não vai. Os profetas da Bíblia, às vezes vai para a caverna. O profeta às vezes foge. O profeta às vezes tem crise de ansiedade. O profeta às vezes vê a espada, ó. É importantíssimo o ministério de profeta na igreja. Mas nem todo mundo crê. Porque quando toca na minha ferida, sabe do que a gente crê? Irmão, eu estou vendo desse lado aqui, alguém recebendo uma chave de um carro. Ô, glória! Desse outro lado eu estou vendo um cheque de 50, tomara que seja para mim. 50 mil reais, ô glória! Apartamento, casamento, ô glória! Mas o profeta, às vezes, ele vem incumbido de uma mensagem dura. Pastor Marcos, já pensou? O cara congregar na mesma igreja que João Batista. Meu Deus. Se o pastor disser uma palavra mais dura aqui, quando eu digo uma palavra mais dura, tem uns 4 que terminam o culto, não vem nem falar comigo. E já pensou se eu fosse João Batista e dissesse, raça de víbora? Romantizaram. Pastor Raro, na verdade, ele disse, uma de cobra. Vocês não são cobra não, está repreendido, todo mal, viu? Eu estou só conjecturando com a Bíblia. Uma mensagem única e dura. Mas ele era o profeta que vinha endireitar os caminhos. Como endireitar? Eu fui entender no hebraico. Sabe o que quis dizer? Os caminhos estavam tortos. Era preciso alguém vir na frente proclamando, o rei está chegando! O rei está chegando, a glória! O profeta denuncia o pecado e diz, o rei está voltando! Coloque a sua casa em ordem, porque o rei está voltando! O profeta não diz o que você quer ouvir. O profeta diz o que Deus quer falar com a sua igreja. Pastor, mas eu queria uma palavra menos dura. Mas o profeta não pode dizer o que ele quer. Por isso, você é profeta. O pastor Ricardo, ele tem o hábito. Ô profeta, e eu brinco com ele, pastor, nem todo mundo é profeta. Só que é uma linguagem dele, eu entendo que é uma linguagem. É a maneira que ele tem de carinhosa de brincar com as pessoas. Só que ser profeta, irmão, é tão difícil. Tem profeta, pastor Ricardo, que Deus diz, tu vai em Nínive. Ele diz, mas eu quero ir para Tarso. O que tem de profeta fujão. Já teve dia de Deus dizer assim, diga algo a alguém, e eu correr aqui no altar e dizer, não, Deus, eu sou o pastor da igreja, use outro. Eu conheço o irmão. Porque profetizar quando você conhece, é uma das piores coisas. Bom é você chegar numa igreja que ninguém lhe conhece. Você já entra nos 220 acelerado. O que vier é pau, madeira no lombo. Agora você é o pastor da igreja, profetize. Para você ficar com problema. Isso para todos os senhores. Profetize. Se o irmão não gostar, diz e conjura logo. Hã? Porque a conversinha de hoje é, Deus não envergonha ninguém. Hã? Como é? Deus não envergonha ninguém. Deixa eu olhar para a câmera, como é?
Ele nem respeitou Abrão, rapaz, os seus cabelos brancos. Anda na minha presença e ser prefeito. Ele é longânimo. Ele é bondoso. Ele é misericordioso. Ele dá a corda, mas ele puxa. A igreja é santa. A igreja tem um dono. A igreja tem um noivo. Aleluia. E o noivo da igreja está nas portas. Aleluia. E ele usa homens e mulheres de Deus para alertar a igreja. Para a aperfeiçoação dos santos. Sabe o que é, irmão? Eu estava em uma vigília na Coroa do Meio. E Deus estava usando um profeta. Estava lá. E meu primo e uma turma fora do arraial. Porque todo crente desviado, ele gosta de estar fora do arraial. A glória está pegando aqui, Deus está usando o profeta, as profetizas, os vasos, e ele fora do arraial. Seja fisicamente ou espiritualmente. Todo desviado ou todo atrapalhado gosta de estar fora do arraial. Sabe o que aconteceu, Marcos? O profeta foi lá, botou o dedo na cara dele, disse uma ruma de coisa com ele. Ele só faltou bater o profeta. Que era mentira do profeta, que era isso, que era aquilo outro. Hoje, quando eu abro os status dele, é só cachaça, é só prostituição, é só Budweiser. Quem estava com a razão? Mas o profeta não pode se acovardar. Se Deus mandar falar, fale. Se meu Deus mandar calar, cale. Se Deus mandar falar, fale. Aleluia. Meu negócio é com Deus. Aleluia. Glória. Com respeito, com sabedoria, com inteligência, com equilíbrio de homem e mulher de Deus. Vamos continuar, porque o tempo está curto. Eu estou com vontade de pregar. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, ministério. Evangelista. O evangelista, ele não é um pastor tão somente. O cargo de evangelista não pode ser simplesmente uma escadinha para o cargo de pastoreio. O evangelista, ele é alguém que ele consegue trazer as pessoas para dentro da igreja. Evangelista que não evangeliza ninguém. Evangelista que não tem uma palavra nunca. Evangelista que você envia para um lugar e ele fecha a igreja. Ele não é evangelista de lugar nenhum. Lugar nenhum. O evangelista, ele vai mais longe. Você sabia que tem gente que é evangelista, que é um cantor? Cantor. Por exemplo, Marcos Antônio. Marcos Antônio. Não estou falando dos defeitos dele. Estou falando dele como cantor. O dom que Deus deu a ele. Se ele está certo ou errado, não é comigo. Aí é com ele e Deus. Quantos de vocês aqui já ouviu uma música de Marcos... meu nome eu falei, Marcos Antônio. E foi alcançado? É um evangelista nato. Um evangelista nato. Samuel Mariano. Um evangelista nato. Para mim, o maior do Brasil no momento. O maior no sentido que Deus tem usado. Um evangelista que ele chega numa região, ele começa a falar de Jesus, o pastor pode pregar a semana toda. Se converte em um, pastor Ricardo. Ele vai com uma palavra simples, centenas. Eu vou falar o nome dele, talvez um dia ele possa assistir essa live. Carlos Ribamar é o nome dele. Baiano, mora em Sergipe, congrega na Dejaf Sede. Quem conhece ele aqui? Você conhece? Foi colocado para dirigir a igreja de Itaporanga da Ajuda, da Assembleia de Deus do Brás. Não vou dizer que foi no primeiro culto, não, mas em vários cultos. 6 meses que ele estava lá, mais de 100 novos convertidos na igreja. A igreja de Itaporanga da Ajuda encheu. Eu não sei especificar, não é pecado, não estou mentindo aqui não. Mas eu não vou saber o número exato. Mas em poucos meses ele ganhou meio mundo de alma. Só que tem um problema. Evangelista não é pastor. Pastor cuida, evangelista traz.
Pastor cuida, evangelista traz. O evangelista vai buscar, mas não é papel dele pastorear. A igreja precisa entender qual é o seu papel, qual é a sua vocação. Por que meu pastor ganha poucas almas? Porque não é o papel dele ganhar. O papel dele é cuidar, é administrar, é pastorear. Caiu o quarto ministério. O terceiro ministério é o evangelista. Ele vai buscar, ele é o pescador. A igreja está aqui. A igreja que tem um evangelista, 2, 3, vai buscar longe. Olha um jovem que ele não é evangelista de consagração ainda, mas que Deus usa ele como evangelista. Diego. Teve uma época aqui que toda semana chegava 5, 6 bebos. Diego, com todo respeito, os meninos que são pessoas que amanhã pode ser um pregador, um homem ou uma mulher de Deus. Que bebo também é gente. Tem uma esquina ali na casa, que é para a casa dele, irmão, que tem umas épocas que tem 10, 15 bebos. Só vai lá quem tem negócio. Daqui a pouco eu vejo o Diego chegar aqui com a mão dada, com 5, 6 bebos, tudo inchado. Senta ali e assiste o culto. Pastor, você está mangando? Eu não, irmão, eu respeito chamada. Eu respeito o ministério. Isso não é para todo mundo, não. Isso não é para todo mundo, não. Isso é, pastor, então por que você não consagra ele? É porque tem um tempo. Precisa ser lapidado. O dom precisa ser areado. Precisa ser lapidado. O evangelista, ele entra onde poucos entram. Aqui nós estamos numa comunidade que tem centro de umbanda. Talvez o pastor chegue na porta e fique receoso. O evangelista, meu santo, ele entra lá dentro. Ele vai buscar onde só ele vai mesmo. Aí as pessoas confundem. Isso é um evangelista. Sabe aquele evangelista que ele só tem uma mensagem? Dizer que Jesus foi preparar lugar. Até o texto ele interpreta errado. Mas manda ele pregar num culto público para Jesus salvar 10, 12. Você vai dizer, que mensagem fraca. Só tem essa mensagem. Mas essa mensagem é de Deus. Entra no coração da alma perdida do pecador. Oh glória! E vai lá e salva, convence o homem do pecado e do juízo. Por quê? Porque Deus deu a ele a ferramenta. Samuel Mariano, quando ele está cantando, e ele começa a contar, ele declama, né? Aí ele conta aquelas histórias, aquelas coisas. Aí a mulher começa a chorar, o homem começa a chorar, ele diz, tu não é crente não, é? Não, rapaz, chorando nesse tanto, você não é crente, já matou o cara. Na hora que ele chamar, é o primeiro vir para frente. O que é isso? É as estratégias que Deus dá ao evangelista. É a estratégia. Preste atenção nos dons que você tem, nos dons que Deus tem te dado, porque esse dom não é só para o altar, não. Esse dom é para a igreja. Você pode ser uma missionária aí de Deus, aleluia. Você pode ser alguém que Deus usa no dom de profecia aí na plateia. Você pode ser alguém que Deus usa para evangelizar aí. Pode ser um evangelista aí na plateia. Mas pastor, mas eu queria mesmo era o cargo. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E Lázaro não era apóstolo? Lázaro, quando ele morreu, Jesus orou. Ele não era apóstolo, mas era amigo de Jesus. Ele não tinha credencial de pastor, mas era amigo. Você pode ser uma missionária e alguém que sai de casa e encontra alguém chorando, cabisbaixo e disse, como é que você está? Hoje você não está bem. Mas eu quero conversar com você. Porque a gente é fofoqueiro, sai incomodando dizendo o povo, olha, fulano não está bem. A missionária vai contar para Jesus. Dá uma palavra de conforto, de consolo. Aleluia. O profeta, a profetiza, tem uma palavra do alto. Você está acima, receba ânimo de Deus. Receba ânimo de Deus. O evangelista, com todo lugar que ele chega, ele começa a falar de Jesus. Daqui a pouco,
Eu sou desviado da Assembleia de Deus. Você sabia que a Assembleia de Deus tem 22 milhões e meio de crentes no Brasil? Só que tem o dobro fora. Todo mundo que eu conheço lá fora é crente desviado da Assembleia de Deus. Eu era da Assembleia de Deus, batizado. Aí o evangelista disse, era o que eu queria. Já entra com os pés na caixa do peito. Ah, pois você vai voltar. O evangelista é enjoado. No dia de culto ele liga, ele chama, ele insiste. Por que isso? Ele ser enjoado. Não é não, é o ofício dele, o ofício dela. As pessoas pensam que quem gera ovelha é pastor. Quem gera ovelha é ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Pastor cuida das ovelhas. Quarto ministério. Pastor. Pastor cuida. Pastor passa a mão na cabeça quando precisa, mas pastor usa cajado. Pastor corrige. Pastor tem uma visão privilegiada. Sabe por quê? Este altar aqui é propício para isso. O pastor tem que estar aqui ligado. Ó. Tem até uma brincadeira no Instagram. O pastor sentado dizendo, o que passa na cabeça do pastor? Ele, Jesus, Jurandir não foi para o culto de Santa Ceia terça-feira. Se você fosse ler minha cabeça agora, eu não vou dizer o nome não. Jesus, de novo, faltou de novo. Jesus, já não veio domingo, hoje de novo não veio. Por que o pastor se incomoda tanto? Porque o pastor sabe, se a ovelha estiver longe do aprisco, vem os lobos e devora. Se estiver longe do aprisco, vai se esfriar. Se estiver longe da fogueira, o frio sezão vai pegar. Se ficar em casa de forma fútil, não vai dar certo. Pastor tem coração de pastor. Pastor que não ama. Pastor que não tem cuidado. Pastor que não corrige. Pastor que não zela. Pastor que não é zeloso. Não é pastor. É por isso, sabe, irmão, que está cheio de gente com a credencial de pastor. Mas de pastor não tem nada. Eu não aceito que um pastor diga que é pastor e no carro dele eu ouvi de um pastor. Meu irmão vai se lembrar quem é. No meu carro só anda minha esposa e o pastor presidente. Ai, meu Deus. No carro do pastor vai andar as ovelhas, irmão. Aleluia. O carro pega 5, nós vamos botar 8. Aleluia, glória a Deus. Ô, glória. E se precisar dar 2, 3 viagens, tem que dar 2, 3 viagens. Ô, glória. E se alguém ficar pelo caminho, mesmo que já tenha errado várias vezes, ele vai voltar e vai buscar quem está pelo caminho. Vai pegar pela mão e vai dizer, vamos, vamos, vamos. Às vezes um bode vem dar uma cabeçada e o pastor ainda perdoa. Porque coração de pastor, Jesus disse, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Coração de pastor só entende Jesus, o sumo sacerdote. Tem hora que o pastor olha assim para a ovelha, irmão, para ele diz, rapaz, esse irmão, mas já me deu tanto do trabalho. Eu queria pedir que, por gentileza, por obséquio, ele se convidasse para sair. Quantas noites eu fiquei em claro para o fulano de tal. Aí Jesus disse, fique mais umas. É que eu te dei ela para você cuidar. Aleluia. E o sábio, o pastor José Carlos de Lima, ele diz que a ovelha que é pronta, a ovelha que é uma benção, essa ovelha é as ovelhas de Deus. É as ovelhas de Deus. Agora, aquela ovelha que dá trabalho, essa é que é a do pastor. Quanto mais trabalho ela dá ao pastor, essa é que é a dele. Por quê? Porque Jesus botou ela para ele cuidar mesmo. Para aperfeiçoar o ministério dele mesmo. Para ele ter amor mesmo. Aleluia. Por isso que eu gosto daquela música que diz, então numa porta bonita iremos atravessar. Chegando do outro lado, num coral vamos cantar. Mas no começo ela diz o quê? O pastor vai entregar o rebanho que aquele pastoreou. E tem mais! Evangelista Francino, o pastor, ele não é o noivo da igreja. O pastor, ele é o amigo do noivo. Ele é o cuidador da noiva. Missionária Josilei, o pastor não pode fazer a noiva.
Gostar mais dele do que do noivo. Vou traduzir. Ele não pode pastorear para ele. Ele pastoreia para Cristo. O pastor não faz com que as ovelhas, não traz as ovelhas para ele. Ele leva para Cristo. Pastor, que ele tem ovelhas que são dele. Quando ele sair, ele leva. Se ele cair no buraco, ele leva. São dele. Quando você leva para Cristo, a ovelha é sadia. A igreja é saudável. Quando você traz a ovelha para Cristo, você cuida para Cristo. E Cristo lhe dá para cuidar por um tempo. Cuide do meu rebanho. De quem é o rebanho? De Cristo. Não é da placa denominacional. Não é do pastor presidente, nem do pastor local. É de Cristo. É por isso que muita gente se embaraça. Porque pensa que o rebanho é dele. Está dando certo? É meu. Gostam de mim? É meu. Isso são armadilhas satânicas. O pastor tem que entender que ele é um servo do reino à disposição do Rei da Glória. O pastor, muitas das vezes, é uma das coisas mais incompreensíveis. Se ele sai com a família, muitas das vezes eu saio com a família, publico uma foto. Um dia eu estou no meu sítio tomando banho de piscina, eu publiquei uma foto, o cara foi lá embaixo e botou: o pastor está na piscina e as ovelhas estão na lama. Eu digo: tá bom, Jesus. Estou no shopping, pastoreando minha família, passeando. Comi lá um negócio, publiquei. Não publico não, eu publico, eu não estou fazendo escondido. Eu publico. Porque se eu não cuidar da minha casa, que é a minha primeira igreja, eu também sou relapso. Aí o cara vai lá e coloca: também com o dízimo da igreja. O pastor, ele talvez não seja o mais amado da igreja. Porque é o pai que às vezes corrige. Você já viu um filho rebelde, um adolescente, o pai e a mãe corrigindo? Ele vive as turras com o pai. Eu fui rebelde. Ele responde. O pai quer guiar por um lugar, mas ele não quer. É uma função em glória, mas é dever do pastor instruir e orientar a igreja. O pastor é alguém que está para instruir a igreja, mostrar o caminho à igreja, mostrar o caminho à igreja. E aí eu vou resumir aqui do pastor. E ele tem que pastorar. Vou usar um termo de Feira Nova. Pastorar o rebanho. Como assim? Você quer ser dono? Não. O pastor que é pastor, eu criei ovelha. Criei foi muita. Eu saía com as minhas ovelhas de manhã, eu criava Santa Inês, a pretinha. Não tinha essas agora preto e branco, mas dobre. Não tinha. Eu levava um cipó caboclo. E eu tinha um punhalzinho e levava também. E uma baleadeira boa, que eu sempre fui bom de pedra. Se elas fossem para a pista, eu tangia. Se aparecesse um cachorro, eu cipó caboclo no lombo. Aquela pista ali, de Feira Nova para Glória, é cheio de capim sempre verde, ou não é? Eu pastoreei, foi muito. Eu, garotão. Meu irmão não gostava disso não, mas eu sempre fui chegado. E de baleadeira. E se chegasse um animal assim, um réptil, um negócio, tome-lhe pedra. E ainda matava umas rolinhas para levar para casa para comer com cuscuz, que eu gosto. Pastoreando. Já hoje, eu uso uma arma chamada 66 calibres. E os meus olhos são pequenos. Jesus foi tão bom que me deu mais 2. Para eu ficar a 4 olhos. Aleluia. E eu pastoreio. Pastoreio com meus 66 calibres. E de vez em quando eu vejo que chega uns lobos. De vez em quando eu vejo que chega alguém querendo colocar veneno na panela.
Aí eu digo, aqui tem cajado, aqui tem a 66 calibre, e eu ainda uso um facão de 17 polegadas. Porque quando isso aqui não resolver, quando o cajado não resolver, tome facão no lombo. Ovelha tem visão curta. Ovelha não vê muito longe. E o pastor tem que ver além do alcance. O pastor tem que ver aquilo que Deus orienta. Não, mas é aquela pastagem é melhor. Não é, porque o pastor já sabe. E eu vou lhe provar. Um dia eu vi no povoado Bandeira. Mas meu primo montado cada um num cavalo. Tangendo um gado do meu avô, final de Juarez. E umas ovelhas. Tem uma erva chamada quebra-bucho, que dá sempre nas margens de riacho. Se o gado e a ovelha comer e balançar, morre. Se insistir com ele, ele morre. Erva boa, bonita, verde. Mas se viajar, morre. Essa comida parece... Você sabia que tem crente que ele não pode visitar outra igreja? Ele não está preparado. Pastor, tá não. Tá não. Ele vai lá. Ele vê que está todo mundo descalço. Ele quer trazer para cá. Porque ele não está preparado. Ele vai lá, se alimenta, vem com a barriga desse tamanho. Quer implantar aqui. É por isso que aqui e nas demais congregações, tem pastor aqui, tem pastor nas demais congregações. O pastor está para zelar pelo bom costume. O pastor está para zelar pelas ovelhas. O pastor está para orientar as ovelhas. O pastor está para instruir as ovelhas. E quando precisar, usar o cajado e usar o óleo. Doeu! Às vezes eu dou uma pancada, pô! Que é para sentir que tem pastor. Aí depois eu pego o bálsamo do gileado e vou lá e passo. Aí o bálsamo cura. O bálsamo cura. Não, mas vai ficar com um biquinho. O que incha sem bater, desincha. O que incha sem doer, vai desinchar sem sei lá como é que é agora. Eu esqueci. Tem um termo lá que usa assim. Mas o fato, queridos, brincadeira à parte. O fato é que o pastor tem essa visão. Agora eu vou resumir aqui. Primeiro, apóstolo. Segundo, profeta. Terceiro, evangelista. Quarto, pastor. Olha onde você se enquadra. Eu quero mesmo é ser pastor. Você está preparado? Quer suportar o peso? A língua? Todo pastor na boca de muita gente é ladrão. Você aguenta? Não aguenta não, então é melhor você saquetar logo. Não, mas eu acho bonito. Só se pega na rodia quando se pode com o pote. Não pode com o pote não, nem na rodia você pegue. Quinto, mestre, doutores. Toda igreja que tem doutores, pessoas que ou o pastor tem o dom, ou alguém tem o dom que dá um ensino, e vive, é uma igreja alicerçada. Que não vai em todo o vento. É uma igreja alicerçada. É uma igreja madura espiritualmente. Igreja onde não se usa a Bíblia é porque lá não tem mestre. Crente que não usa a Bíblia ainda é porque ainda não aprendeu. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e a pratica. A igreja precisa ter mestre. Se eu tivesse aqui um culto da revelação, vinham os crentes das outras congregações. Estou passando aqui o olho, é pouquíssimo das congregações. Pouquíssimo. Quase nenhum, a não ser os pastores. Fosse da revelação, eu tiro um dia aqui para deixar Deus usar. E diga, é o culto da sua vitória e da revelação. Para estar aqui de cheio, entupido que não cabe de gente. Irmão, vai ter um irmão lá de fora que é do mistério, do reteté, do iá, do karatê. Não, o culto lá é de ensino. Eu até mudei o termo, não é doutrina, é ensino. É amadurecer a igreja. É ensinar a igreja. Pastor, mas bom mesmo é a gente parar meia-noite com o Bruno Leonardo para ler o Salmo número 91. Olha. O que tem de gente que para com a cachaça do lado. É Bruno Leonardo. Ai, peraí, viu?
Bom, eu vou orar. Pessoas que não são abalizadas na palavra e servem em lugar que não tem mestre. Pessoas que vivem de campanha, crente campanheiros, porque não tem mestre nas suas igrejas. Crente que só vai no monte receber uma profecia e volta, porque não tem mestre nas suas igrejas. Crente que compra de tudo na igreja, toalhinha ungida. Irmão, quem quer comprar? Inclusive, está fedorento que só. Quem alguém quer aqui? R$500. Oi, peraí. Aqui. Crente que compra de tudo. Pedra da muralha de Jericó. A muralha já acabou há tempo. Água do Rio Jordão. Talita e ungido que veio de Israel. Crente campanheiro. Crente que não é abalizado. Crente que vai em qualquer vento. Crente que não sabe discernir uma profecia de uma profetada. Crente que só vive de fogo estranho. Porque nessas igrejas não tem mestre que ensina a verdade, que orienta a palavra. Até os glórias some. Porque o que importa é ensinar a palavra. É preciso ter pessoas que ensinem a palavra. Ele disse, se alguém vier após mim e ensinar o outro evangelho que não seja esse, anátema é. Esse evangelho que muitos estão ensinando é falso. Você abre as redes sociais, irmão. É uns meninos afeminados, de vestido. Nem mais igreja. É terreiros de candomblé. Está cheio. Está cheio. Pastor, no dia que está gravado, está cheio. Porque não tem mestre para ensinar, para confrontar. Se ajoelhe. Quem é você? Trancar a rua. Veio fazer o que aqui? Entrevista com o demônio na igreja. Corre de menino. Bota a mão para trás. Se ajoelhe. E em meu nome expulsarão demônios. Não está em meu nome. Fará entrevista com demônios. Evangelho puro está quase extinto. Porque está faltando mestre. Pessoas que se preocupam com a palavra para ensinar a palavra. Se o cara tem o dom da revelação, ele comercializa. Com todo respeito, irmão. Erros eu tenho um bocado. Tenho um bocado. Tem uma irmã. Todo respeito àquela irmã. Eu respeito, eu não quero aqui polemizar. Mas a irmã recebeu um prédio, um templo, de um rapaz que está preso. O rapaz está preso por alienação a crianças, etc. Não estou dizendo que está certo, nem que está errado. Eu não sei, não ponho minha mão nisso. Ela recebeu uma oferta que foi o prédio, a pastora. Ela ora, abençoa, tudo bem. Ela fez uma tatuagem do casal homossexual nela. E aí o repórter vai perguntar a ela, fiz, mas apaguei. E ela tem crente que vai ouvir uma palhaçada dessa. E vai seguir nas redes. Eu não vou dizer o nome dela não, a famosa pastora do Pix. Para de ser palhaço. Está faltando ensino da palavra. Aí o pastor se desgasta, ensina o tempo todo e fica atrás desse tipo de vento. Jesus não ensinou isso hora nenhuma. Outros agora, sabe? Porque tem o dom que Deus deu, comercializa. Para eu pregar é 20 mil, 30 mil, 50 mil. É porque está faltando alguém que ensina a palavra genuína. Eu fui para um evento do irmão Thales, que ele não tem nada a ver com isso. Estavam os crentes com a fita na cabeça. Thales Roberto. 100% Thales. Quando o Thales entrou... Porque está faltando quem ensine a palavra pura e genuína. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. A glória é para Ele, é por Ele. Foi Ele quem morreu na cruz. Aleluia. Tem que ter mestres que ensinem a palavra genuína, rapaz.
é a palavra que santifica, é a palavra que corrige, é a palavra que orienta, é a palavra que doutrina, ela é a bússola. Obreiros, tenha compromisso com a palavra, medite na palavra, leia a palavra, ensine a palavra. É por isso que você não pode falar mais nada nas igrejas. Porque quando fala, ai, vai doer em fulano, vai doer em cicrano, e não sei o quê. O mestre, ele tem compromisso em ensinar as santas escrituras como se deve. Interpretar da maneira correta. Instruir da maneira correta. Está cheio de igreja, irmão, com a arca da aliança. Irmão, o que é que a Bíblia fala sobre arca? Representava a presença. A presença hoje você carrega. Eu não preciso de arca. Oh, aleluia, você carrega a presença, aleluia. Eu carrego a presença, glória a Deus. Eu não preciso de um cajado físico, porque o cajado que ele me deu é espiritual. Ele está sobre as minhas mãos. Olhe, quando você sair de casa, leia o Salmo 91. Quando você voltar, Salmo 91. Quando você for dormir, Salmo 91. Oh, meu Deus, quanta meninice. Oh, Jesus, por que tu não para um minuto de Jesus? Eu quero conversar com o Senhor. Aleluia, vai na minha frente. Ele diz, eu vou, aleluia. Livra-me de todo mal, ele diz, eu livro, aleluia. Jesus, eu quero me relacionar com o Senhor. Eu não quero ficar enlatado. Eu não quero rezar. Eu quero me relacionar. Eu quero orar. Eu quero conversar. Um irmão chegou. Irmã, seu marido está nas drogas. Vamos fazer uma campanha de 40 dias de oração. Com 40 dias ele sai. Agora tem que as irmãs e eu orar. Na onde? No templo. Você e a mulher do cara, no templo. Deixa eu olhar para a sua cara. Varão, varão. Varão, varão. Um conhecido, a esposa estava com problema com o marido. Ele disse, uma campanha de oração, 21 dias lá em casa. Jejum de Daniel. E como é que vai ser? Não, minha esposa está passando umas férias, você vai ficar lá em casa. Varão, varão. Não está escrito aqui de neon, besta não. Besta não. Vamos ensinar a palavra e deixa de misticismo. Deixa de sincretismo. Deixa de coisas que... Sabe, irmão? Aí começa os tambor. Bata aí nos seus tambores. Bata aí, bata aí, irmão. Bata aí. Bata aqui. Toca aí um negócio aí com o senhor do mistério. Toca aí, vá. Não, fique de pé, toque. Toque. Aí. Bora, todo mundo. Toca. Aí pega um. Pare. Aí, parou. Acabou o fogo. De novo, vai pegar o fogo de novo, vai de novo. Ai. Para! Acabou o fogo. E o fogo está ali nos atabacos do irmão, né, irmã Leane? Rapaz, isso é fogo estranho, irmão. Fogo de Deus não precisa da bateria. E ainda que pegue com a bateria. Fogo de Deus não precisa dos atabaques, ainda que pegue com os atabaques. Fogo de Deus não precisa do teclado, ainda que pegue no teclado. Eu não preciso emocionar ninguém, aleluia. O céu não é puxado à força. Quando Ele quer, Ele se manifesta. Quando Ele quer, Ele se manifesta, aleluia. Quando a palavra bate aqui, bate ali, Ele se manifesta. Eu vou resumir agora e eu encerro para a gente passear, porque já foi embora o horário.
O cara vem entregar a profecia para mim, ele pode entregar 100. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. Se eu sentir, eu choro, eu pulo, eu canto, eu sou pentecostal. E se eu não sentir, eu vou parar e vou olhar nos olhos dele. E se me der vontade, eu ainda mando se sentar. Porque eu já fiz mais de uma vez. Eu fui numa vigília ali no Corpo do Bombeiro. Veio um rapaz se requebrando todo, com a mão toda mole. Chegou perto de mim e disse: varão, eu não estava de aliança. Eu engordei, perdi, agora comprei uma nova. Deus vai lhe dar uma varoa. Peguei no braço dele assim, segurei com força. Cheguei no ouvido dele: ô Satanás, sente. Ele pegou e sentou. Bem assim. Bem simples. E bem direto. Estava na cidade de Glória. Se levantou um rapaz lá. Mas profetizou. Sabe aquele irmão que você dá para ele dar uma saudação de 5 minutos, ele fica 1 hora? Profetizou para todo mundo. Disse: se ele vir lá para cá, ele vai ouvir. Ele toma-lhe profecia, toma-lhe profecia, toma-lhe profecia, toma-lhe profecia, que eu trabalho na Globo. E eu pensei até que era na Globo Editora. Tome-lhe, 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 tome. Quando ele chegou e me disse: todo assim com a mão meia. Eis que eu estou vendo não sei o que, com a chave do corsinho aqui pendurado. Eis que eu vejo muito recurso na sua mão. Aí começou a entregar. Ele terminou, santo, terminou. Eu digo: o que está em sua vida, em nome de Jesus, sai. Ele caiu endemoniado. Sabe por quê, irmãos? Está cheio disso no meio da igreja. Crente que não é abalizado pela palavra, só pelas palavras de efeito. Tome, receba, segure, vitória, benção, aleluia. Crente não vive só disso. Crente vive pela palavra, orientado pela palavra. Deus fala, fala. Deus abençoa, abençoa. Deus cuida, cuida. Mas nós somos guiados, instruídos. É pela palavra de Deus a maior profecia. Você pode aplaudir Jesus?